conceito que, para quem estuda psicanálise lacaniana, normalmente é uma questão complexa, é o tema do gozo. Mas hoje a gente ainda não vai falar sobre isso. A ideia aqui é apontar um caminho importante, apontar um ponto da teoria anterior a isso, do gozo em Lacan, para te auxiliar na compreensão desse estudo. Quando a gente está lendo os seminários, a gente se depara frequentemente com as menções que o Lacan faz aos textos do Freud. Mas ele não está fazendo isso só por fazer. Ele faz isso, inclusive, convocando as pessoas a lerem o Freud, a irem no Freud, deixando muito claro que sem ler certas coisas no Freud, dificilmente elas vão compreender aquilo que ele está falando. Então, muitas vezes, a dificuldade que a gente tem para estudar um conceito em Lacan, estudar um texto do Lacan, que sempre vai existir, que é difícil, mas muitas vezes a dificuldade não está ligada a esse ponto que o Lacan é enigmático e tem uma forma mais complexa de escrever. Às vezes é porque a gente não leu aquilo que a gente precisava no Freud, ou até leu e faz muito tempo que a gente leu e está precisando ler de novo. Então, sobre esse conceito de gozo, um texto muito importante para você, para todos nós lermos, antes mesmo de estudar o gozo em Lacan, é o texto do Além do Princípio de Prazer, de 1920. E por quê? Porque nesse texto, o Freud faz uma grande virada na sua teoria das pulsões. Até então, ele tinha um jeito de ver as pulsões. E a partir desse texto, ele começa a formular esse conceito do segundo dualismo pulsional, que é a pulsão de vida versus a pulsão de morte. E em relação à pulsão de morte, ele vai trazer também a ideia da compulsão à repetição, aquilo que está para além desse princípio de prazer, aquilo que faz o sujeito repetir, mesmo tendo sofrimento, aquilo em que o sujeito experimenta uma satisfação ao lado do desprazer, ao lado desse sofrimento. Então, para a gente compreender outros conceitos, como esse conceito de gozo, lá do Lacan, onde ele vai reunir alguns conceitos aí do Freud, como a questão da libido, da satisfação, a gente precisa ir na base, ou seja, a gente precisa ir ali onde o Lacan tirou. É muito importante no nosso estudo de psicanálise, na nossa formação, a gente ir na fonte, não ficar lendo apenas os comentadores ou apenas escutando alguém comentar num seminário. E claro que isso faz parte e auxilia muito no nosso estudo, mas é importante a gente ir na fonte, direto ali na origem, para que a gente possa ter o nosso próprio olhar, a gente possa ler sem um viés, para que a gente entenda o que o autor no original quis dizer com aquilo. Então, hoje foi muito mais sobre uma aposta no estudo, uma aposta na direção do estudo para quem está numa escola lacaniana, para quem quer se aprofundar na psicanálise lacaniana, de onde retomar de tempos em tempos quando algo do Lacan fica difícil. Eu espero que isso te ajude de alguma forma e convoco vocês, convido a quem desejar, claro, deixar suas sugestões de tema aí para a gente nos comentários, sugestões de conceitos para a gente trabalhar aqui no canal, deixa seu like, compartilha com um amigo que está precisando estudar e vamos seguindo juntos, apostando na psicanálise, no ato analítico. Até a próxima!